Olá! Hoje o assunto é tributação, a imunidade do ITBI para transferir os bens para dentro de uma holding familiar. Então, como que a gente transfere esses bens para dentro de uma holding familiar? Através de uma integralização. Então, os bens que estão na pessoa física passa para uma pessoa jurídica e é feito aí uma integralização do capital social. Os imóveis vai para dentro do sistema de holding familiar. A questão é, vou colocar aqui na tela para vocês. A questão é a imunidade de tributação, a imunidade do ITBI para transferir esses bens para a holding familiar e o tema 796. Para começar, o que é o ITBI? É o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis entre pessoas vivas. Esse imposto ele é utilizado sempre que é preciso transferir um bem de forma onerosa, né? Então, vamos aqui para o objetivo desse vídeo. É entender a competência, quem pode cobrar o ITBI, a imunidade ou não incidência do ITBI, qual o valor que o bem, qual o valor que os bens vai para o sistema de holding familiar, aquele bem imóvel, como ele vai entrar no sistema de holding familiar. E o tema 796 do Supremo Tribunal Federal, como ele interfere aqui no sistema de holding familiar. De quem é a competência? É dos municípios, está lá na Constituição Federal, no artigo 156. O inciso 2 diz que a transmissão intervivos, ou seja, o ITBI, né, ele deve acontecer a qualquer título por ato oneroso, né, de bens imóveis. Sempre acontece nas operações que envolvem bens imóveis. E a imunidade ou não incidência do ITBI está no parágrafo 2º da Constituição Federal, parágrafo 2º do artigo 156. Ele diz aqui, o imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. De forma clara, não incide ITBI, não incide ITBI quando se transfere o patrimônio de pessoa física para o patrimônio de pessoa jurídica, é a integralização patrimonial. Não pode incidir, está aqui na Constituição Federal. E digo mais, por qual valor os bens imóveis vai para o sistema de holding familiar? O regulamento do imposto de renda diz, ele é bem claro e é bem simples aqui no artigo 142. As pessoas físicas poderão transferir às pessoas jurídicas a título de integralização de capital, que é justamente dessa forma que nós vamos levar esse patrimônio para a pessoa jurídica, de bens e direitos. Aí é que ele dá duas opções para a gente. Opção 1, pelo valor que consta na declaração de bens ou pelo valor de mercado. Eu posso escolher, é uma opção minha, ok? Se a transferência, o parágrafo 2º continua, se a transferência não se fizer pelo que consta na declaração de imposto de renda, a diferença maior será tributável com ganho de capital. Então, justamente o que nós não queremos é pagar mais imposto. E a Constituição Federal me garante a imunidade. A gente já viu aqui. E aqui, o regulamento de imposto de renda diz que eu posso integralizar esses bens pelo valor que consta na minha declaração de imposto de renda, né, que é um valor bem baixinho, é o valor da aquisição do bem, e eu comprei o bem, por exemplo, por 250 mil, ou pelo valor de mercado. Um bem que foi adquirido há 20 anos por 250 mil,
Hoje o valor de mercado dele não é mais 250 mil, ele se valorizou. Hoje o valor de mercado dele pode chegar a 900 mil ou 1 milhão com facilidade. Então, é óbvio que eu vou escolher integralizar esse bem pelo valor que consta na minha declaração de imposto de renda. É óbvio que eu vou levar esse patrimônio para a pessoa jurídica por 250 mil e não por 1 milhão, ok? Então, é uma opção que a lei estabelece para mim. Eu posso escolher, é uma opção minha. Agora, a questão é o tema 796 do STF. Esse é um julgado que eu gostaria de ler para vocês. Incorporação de imóveis para integralização de capital social de pessoa jurídica, imunidade tributária, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Ou seja, o STF reconhece a imunidade tributária lá da Constituição Federal que a gente acabou de ver. O valor dos imóveis superiores do capital social integralizados e das cotas dos sócios respectivos, imunidade que alcança apenas o limite do capital e das cotas integralizadas com os imóveis, excedente sujeito à tributação. E aqui está acontecendo uma confusão nas prefeituras, ou é má fé mesmo, dos dois, ou é confusão ou é má fé. O que as prefeituras estão fazendo? Elas estão cobrando, elas estão tributando ITBI sobre a diferença. Por exemplo, sobre o valor da aquisição do imóvel e a diferença do valor de mercado. Então, essa diferença eles estão querendo tributar, eles estão cobrando ITBI sobre essa diferença de forma abusiva, não tem nenhum cabimento, porque, conforme eu já apresentei para vocês, a Constituição Federal garante essa imunidade. O regulamento do imposto de renda também garante essa imunidade e ainda diz como eu posso levar esse bem para dentro do meu sistema de holding familiar, para dentro da minha pessoa jurídica. Ele ainda me dá duas opções. Então, essa cobrança de ITBI, da diferença entre o valor de mercado, entre o valor de aquisição, ou melhor, entre o valor de aquisição e o valor de mercado, é abusiva e indevida. A questão é, eu não posso garantir imunidade do ITBI, porque vai depender da prefeitura. É óbvio que nós temos técnicas específicas, contábil e jurídica, para evitar essa cobrança, ou pelo menos para diminuir o pagamento desse imposto. Mas ainda assim, a constituição de uma holding familiar, ela é imprescindível para a família evitar o inventário. Ainda assim, sai muito mais em conta, vale muito a pena criar um sistema de holding familiar, independente da incidência de ITBI ou não. Resumo: a Constituição Federal traz a competência de quem pode cobrar esse ITBI, são os municípios, e garante a imunidade desse imposto para levar o imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica sem o pagamento desse imposto, respeitando o decreto do imposto de renda que diz que por qualquer valor o bem imóvel vai para... sobre qual valor, qual valor o bem imóvel vai para dentro do sistema de holding familiar, que é pelo valor que consta na declaração de imposto de renda ou pelo valor de mercado, mas por uma questão óbvia, a gente vai levar pelo valor que consta na declaração de imposto de renda, porque é mais benéfico para a gente vai pagar menos imposto. E com relação ao tema 796 do STF, se for o caso, se alguma prefeitura cobrar a diferença do ITBI, nós temos técnicas jurídicas para buscar essa imunidade, para garantir essa imunidade garantida pela Constituição Federal e pelo Regulamento de Imposto de Renda.
Eu espero que essas informações tenha contribuído com o seu entendimento sobre o sistema de hold familiar e espero também que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também precisam dessa informação, pessoas que precisam evitar que o inventário aconteça na sua família, evitar a perda patrimonial desnecessária que o inventário ele termina causando às famílias, ok? Deixa seu like e deixa seu comentário aqui também. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo.